Boa tarde, João Leite. Boa tarde a todos do Jornal Metropolitano. Está no ar mais um quadro Doutor Responde. E o tema de hoje é cirurgia plástica. E uma pesquisa feita pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica aponta que o Brasil está em segundo lugar nessa estética. Ao meu lado está o médico cirurgião plástico Wagner Teixeira. Boa tarde, Wagner. Sendo a mais usada, a lipoaspiração tem algum risco? Veja bem, a lipoaspiração ela deve ser encarada como qualquer outra cirurgia. Como qualquer outra cirurgia, é necessário que você faça exames pré-operatórios, uma boa avaliação clínica, laboratorial do paciente. E é óbvio, tem estado muito em voga esse tipo de pergunta em função de alguns casos que têm aparecido na imprensa de um modo geral, algumas vezes bem veiculados, outras nem tanto. É importante salientar o seguinte: caso o paciente tenha boas condições e tenha principalmente indicação para aquele tipo de procedimento, é uma cirurgia igual a outra qualquer, ou seja, ela tem os benefícios dela, ela, quando bem indicada, ela exibe ótimos resultados. O problema é quando ela é mal indicada, ou quando o paciente é mal avaliado, ou quando, como foi em alguns pouquíssimos casos ainda bem, quando ela é praticada por profissional que não seja cirurgião plástico, principalmente cirurgião plástico que pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando bem indicada, é uma cirurgia que obtém excelentes resultados e os riscos são os riscos inerentes a uma cirurgia deste porte, que é considerada uma cirurgia de grande porte. Obrigado, doutor. Vamos para uma pergunta que estão fazendo aqui agora. Pode rodar o VT. Doutor Wagner, eu vou fazer uma plástica de pálpebras. Eu queria saber qual tipo de reações eu poderei ter. Boa pergunta. Questão da reação, né, doutor? Após a cirurgia, a pessoa tem alguma reação? Normalmente não. O paciente bem avaliado, com exames criteriosos para aquele determinado tipo de cirurgia plástica que se propõe e que ele exiba boa saúde, ou que, mesmo que tenha alguma comorbidade, como ou hipertensão, ou diabetes, ou algum outro problema, mas que ele tenha um tratamento, esteja sob um acompanhamento ambulatorial contínuo e bem indicado. A pele é um órgão que tem uma capacidade incrível de adaptação. Ela sofre uma agressão, porque toda cirurgia é uma agressão, e ela vai corresponder a essa agressão pelas vias normais. Ela sofre aquele processo de inflamação, a pele fica inchada, dependendo do tamanho da extensão da cirurgia, como numa lipoaspiração, fica aquela roxidão. E o paciente tendo uma boa saúde, tendo uma boa avaliação e a cirurgia transcorrendo bem, a resposta é sempre satisfatória. A resposta pode não ser satisfatória caso o paciente apresente algum problema, ou que ele não tenha revelado, ou que não tenha sido detectado, ou que não tenha sido bem comentado durante a entrevista, durante a consulta. Mas, de um modo geral, sim, a pele responde muito bem. Um dos fatores que você pode ver é que, mal comparando, a gravidez é uma ação fisiológica que a pele distende e bastante, e ela se adapta ao longo daqueles 9 meses, e após o nascimento você tem toda aquela pele retraindo e respondendo, caso a pessoa tenha se mantido dentro dos padrões considerados normais, seja cuidando da dieta e cuidando da saúde, ela responde de maneira satisfatória. Mas, de modo geral, sim. A próxima pergunta. Meu nome é Washington. Gostaria de saber se adolescente poderia estar fazendo cirurgia plástica. Boa pergunta essa. Os jovens de hoje em dia querem fazer de tudo. O jovem, um adolescente, ele pode fazer cirurgia plástica, doutor? O problema maior do jovem não é se ele pode ou não, é se ele tem condições psicológicas de não só indicar, querer fazer, quanto entender qual o alcance que a cirurgia plástica é capaz de trazer para ele em termos de satisfação. A gente opera crianças, por exemplo, a orelha de abano é uma cirurgia que é feita a partir dos 6 anos de idade.
E, enfim, mas é feita com anestesia geral, com supervisão dos pais, indicação dos pais, mas pela medicina, de um modo geral, a gente já indica a partir dessa idade. Na adolescência, pelo fato de o adolescente nada mais é do que uma criança em fase rápida de crescimento. A partir dos 15 ou 16 anos, você já pode indicar alguns tipos de cirurgia plástica. A cirurgia plástica que está sendo hoje procurada pelas adolescentes, a partir dos 15, 16, é a inclusão de implante mamário, de prótese de silicone. Normalmente, a partir dos 16, 17 anos, já fica automaticamente liberado esse tipo de cirurgia. Mas algumas vezes você tem que ver que nem todo adolescente tem a sua idade cronológica compatível com a idade biológica. Você tem adolescente de 16 anos que tem um corpo de 13, 14, como você já tem adolescente de 16 anos que tem um perfil de quase como se ela tivesse 18 anos. Então você tem que ter muito cuidado com isso. De um modo geral, a partir dos 16 anos, você já pode fazer uma cirurgia plástica. Obrigado, Dr. Wagner, e uma boa tarde. Boa tarde para você. Então é isso, João Leite. Gostou do tema dessa semana? Tá certo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Souza para o Jornal Metropolitano.